Lei Orgânica do Município de Carmo, artigo 48 a 60. Seção 9 das comissões. Artigo 48. A Câmara terá comissões permanentes e especiais constituídas na forma e com atribuições definidas no regimento interno ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. Discutir e votar o projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recursos de pelo menos 2 membros da Câmara. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer. Inciso 7. Acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. Artigo 49. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 50. Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões sobre projetos que nelas se encontrem para estudo. Parágrafo único. O presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando, se for o caso, dia e hora para pronunciamento e seu tempo de duração. Seção 10. Do presidente da Câmara Municipal. Artigo 51. Compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. Inciso 1. Representar a Câmara Municipal. Inciso 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que receberem sanção tácita e aquelas cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não tenham sido promulgadas pelo prefeito municipal. Inciso 5. Fazer publicar os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. Inciso 6. Declarar extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos previstos em lei. Inciso 7. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. Inciso 8. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara. Inciso 9. Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei.
Inciso 10. Designar comissões especiais nos termos regimentais, observadas as indicações partidárias. Inciso 11. Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações. Inciso 12. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Inciso 13. Administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão. Artigo 52. O presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Na eleição da mesa diretora. Inciso 2. Quando a matéria exigir, para a sua aprovação, o voto favorável de 2/3 ou da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 3. Quando ocorrer empate em qualquer votação no plenário. Seção 11. Do vice-presidente da Câmara Municipal. Artigo 53. Ao vice-presidente compete, além das atribuições contidas no regimento interno, as seguintes. Inciso 1. Substituir o presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças. Inciso 2. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos, sempre que o presidente, ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido. Inciso 3. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o prefeito municipal e o presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo sob pena de perda do mandato de membro da mesa. Seção 12. Do secretário da Câmara Municipal. Artigo 54. Ao secretário compete, além das atribuições contidas no regimento interno, as seguintes. Inciso 1. Redigir a ata das sessões secretas e das reuniões da mesa. Inciso 2. Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e proceder à sua leitura. Inciso 3. Fazer a chamada dos vereadores. Inciso 4. Registrar em livro próprio os procedentes firmados na aplicação do regimento interno. Inciso 5. Fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos. Inciso 6. Substituir os demais membros da mesa, quando necessário. Dos vereadores. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 55. Os vereadores gozam de inviabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 56. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Artigo 57. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção por estes de vantagens indevidas. Subseção 2. Das incompatibilidades. Artigo 58. Os vereadores não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, alínea A, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A.
ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exercer função remunerada. A linha B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas na linha A do inciso 1, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente. A linha C. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1. A linha D. Ser titulares de mais de um cargo público eletivo. Artigo 59. Perderá o mandato o vereador, inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou demissão oficial autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 6. Quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 7. Que deixar de residir no município. Inciso 8. Que deixar de tomar posse sem motivo justificado dentro do prazo estabelecido nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Extingue-se o mandato e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito do vereador. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2, 5 e 7 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto escrito e maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 3, 4, 6 e 8, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Subseção 3. Do vereador servidor público. Artigo 60. O exercício de vereança por servidor público dar-se-á de acordo com as determinações da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador, ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal, é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato.